acender essa vela aqui. Por quê? Porque eu comecei a gravar e uma obra começou. Sua obra nunca acaba. Então, ó, limpa, limpa, limpa. Vamos respirar, porque eu vou gravar, tá? Vou conseguir. Vou botar aqui, ó, para trazer o quê? Boas energias pro vídeo de hoje, tá? Tá aparecendo? Então, vai ter que aparecer também. Ah, então tá. Certinho. Pouca gente esquece aí da importância da preposição. Então hoje eu vou trazer uma questão de concurso, tá? Lá da banca FUMARC, para você entender o seguinte: nunca se esqueça da preposição, tá? Ela é pouco falada, pouco comentada, mas ela é extremamente importante, ela é de suma importância para os seus estudos, tá? Então, ó, respirando o cheirinho da vela, vamos resolver essa questão aqui de concurso, tá? Que tem relação com a preposição e ela pode te derrubar. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia, graças a Deus o barulho acabou, falei que a vela ia adiantar. No vídeo de hoje nós vamos resolver aqui uma questão lá da banca FUMARC com relação à preposição, porque geralmente as pessoas esquecem da preposição, coitada. E só vão lembrar de estudar a preposição quando assistem, por exemplo, os vídeos com relação a objeto indireto e locução adverbial. Então, bora lá analisar essa questão para saber se você acertaria, se você sabe tudo de preposição. Questão aí de 2022 e ela vai falar o seguinte, tá? A frase em que não haverá mudança de sentido, tá? Caso a regência seja alterada tá? Quando a gente está falando de regência, é claro que nós temos que lembrar da preposição. Por isso que esse vídeo é tão importante. Então, o seu objetivo aqui, ó, vou colocar um pouquinho mais para cima, o seu objetivo é encontrar uma frase em que não haja, tá? Não haja mudança de sentido. Então vamos analisar caso a caso, vamos analisar então a letra A. Lembrando que tem vídeo aqui no canal também sobre regência, tá aqui na descrição, tá? Então se você não... Meu Deus! Começou de novo. Bom, se você aí tem dúvida com relação à regência, casos de regências aí bem particulares, também está aqui na descrição. Vamos analisar então a primeira frase. A primeira frase vai falar o seguinte, tá? Já chamaram os primeiros colocados, tá? Olha que interessante, gente. Quando a gente está trabalhando aí o verbo chamar, a gente tem que tomar cuidado. Então eu vou até grifar aqui para vocês, ó. O verbo aqui é o verbo chamar. Quando ele fala assim, ó, já chamaram os primeiros colocados, esse verbo aqui, chamar, porque não tem preposição, então ele é um verbo transitivo direto, tá? E ele tem sentido aqui, sem preposição, sentido de convocar, mandar vir, né? Então, já chamaram os primeiros colocados. Porém, se eu colocar assim, ó, já chamaram, ó, se eu colocasse assim, ó, já chamaram aos primeiros colocados, se eu faço isso, o que acontece? Se a gente acaba utilizando aí a preposição a, porque isso também acontece com o verbo chamar, ele pode ser um verbo transitivo direto, como ele também pode ser um verbo transitivo indireto, e ele vai pedir a preposição. Só que aí o sentido muda. Quando eu falo assim, ó, já chamaram aos, né, se eu colocasse aos, aí o verbo chamar, né, sendo utilizado com a preposição, tem uma outra ideia. Aí tem uma ideia de nomear. Então é claro que aqui nós teríamos mudança de sentido caso nós utilizássemos aí a preposição. Então aqui, sim, se eu utilizar a preposição, tá? Eu vou ter mudança de sentido. Então, muito cuidado, eu não marcaria a alternativa A. Então, agora a gente vai ver a alternativa B. Eu quero saber se você acertou. Letra B vai falar o seguinte, tá? O atirador visou o alvo do meio, tá? Bom, olha só, gente. Quando estamos estudando aí regência, quando estudamos o uso das preposições, eu vou até grifar aqui o verbo, tá? Muito cuidado
aí com o verbo visar, tá? O verbo visar também pode ter outras ideias. Aqui nesse caso, ele está sendo utilizado sem a preposição. Então, o visar aqui tem sentido de mirar. Agora, se eu coloco a preposição, por exemplo, o atirador visou ao alvo, né? Ao alvo do meio, aqui eu estaria utilizando a preposição, o sentido aí seria diferente. O sentido seria de desejar, almejar. Então, quando eu uso o verbo visar, ele sem o uso da preposição, tem a ideia mesmo, ó, de acertar ali, ó. Quero acertar aquele ali. Agora, quando eu coloco o verbo visar com a preposição a, ele tem o sentido de almejar. Então, se nós colocássemos a preposição nessa questão, também teríamos aí alteração de sentido e também não deveríamos marcar aí como correta a letra B. E é claro que eu já te ajudei, então por favor inscreva-se no canal e apoie todo e qualquer professor que produza conteúdos na internet para vocês. Ah, outra coisa, eu vou deixar aqui na descrição também o meu Instagram para você acompanhar um pouquinho da vida de professor fora aqui do YouTube. Tem alguns quizzes, tá? Isso também tá certo falar, lá para você fazer, testar o seu conhecimento, enfim, tem um monte de coisa lá para você entender um pouco mais dessa vida aqui por trás dos bastidores, tá? Muito obrigado pela sua companhia, é claro, eu vou agradecendo sempre, mas o vídeo não acabou não, porque agora nós vamos ver a alternativa C e a alternativa D. A alternativa C vai falar o seguinte: o candidato aspira à aprovação no concurso. Olha que interessante. Aqui a questão já traz, né, o uso da preposição, né? E olha que interessante, eu vou grifar aqui o verbo aspirar. O verbo aspirar, no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo aí indireto e pede a preposição. Então, nesse caso, o candidato almeja, o candidato deseja a aprovação. Por isso que eu estou utilizando aí a preposição, né? Nesse caso, a gente sabe que tem o uso da preposição por conta da crase. Agora, se eu tirasse a crase, dissesse assim, né, somente o candidato aí aspira à aprovação, ficaria até estranho, porque o aspirar também tem sentido de inalar, cheirar. Então a frase mudaria de sentido e ficaria também aí sem coerência. Mas teríamos sim mudança de sentido. Mas analisando a alternativa D, olha o que acontece. Muito cuidado com esse verbo aqui, tá? Quando eu falo assim, todos esqueceram, olha que interessante, as ordens do líder da equipe, se eu pusesse aqui uma preposição, como deveria ficar, ó? Eu poderia colocar todos, vou colocar aqui, ó, fiz besteira, eu colocaria assim, né? Todos se esqueceram, olha que interessante, gente, todos se esqueceram das ordens, tá? Isso porque quando eu utilizo esse se, o verbo esquecer acaba virando um verbo pronominal, tá? E a gente já aprendeu aqui no canal, em outros vídeos, né, que eu trago aqui sobre regência, o seguinte: se eu utilizo se, obrigatoriamente eu preciso utilizar a preposição. Então olha que interessante, quando eu falo assim, todos esqueceram as ordens, beleza. Aqui o sentido tá, mas sim, o sentido de não esquecer, né, lembrar sempre. Mas se eu for utilizar a preposição, eu vou precisar, sim, é claro, utilizar também o se. É obrigatório. Utilizei o se, eu preciso da preposição. Porém, com preposição ou não, as ideias aí são as mesmas. Então, não haveria mudança de sentido, mas muito cuidado ao utilizar o verbo esquecer. Utilizou o se, você vai precisar da preposição. Se você não utilizar o se, não precisa da preposição, porém as ideias aí continuarão as mesmas. Então aqui o gabarito dessa questão da FUMARC linda, maravilhosa, em que você deveria saber sobre preposição, é a letra D. Então bora de resumo. Muito cuidado aí com o uso das preposições, tá? Às vezes, quando você utilizar uma preposição, dependendo do verbo, o sentido vai mudar, como no exemplo aqui que nós vimos no vídeo, tá? Outra coisa, atenção ao utilizar o verbo esquecer, tá? Quando você utilizar o verbo esquecer, você não precisa aí da preposição, como no exemplo. Agora, se nós transformarmos aí o verbo esquecer em um verbo pronominal, no caso, se esquecer, aí você vai precisar
utilizar a preposição. Então, esquecer sem o se, sem preposição. Se esquecer, o se ali com esquecer, você precisa utilizar aí a preposição, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido a importância da preposição nessa questão da FUMARC. Muito obrigado pela participação de todo mundo aqui, muito obrigado a quem se inscreveu no canal, obrigado, o canal tem crescido muito, eu agradeço a cada um do outro lado. Vou ficando por aqui, te espero, é claro, no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.